Olá, nesta videoaula nós damos início à nossa terceira unidade, do curso de Farmacologia dos Receptores para o programa de pós-graduação, em Bioquímica e Biologia Molecular. E nessa terceira unidade, basicamente, nós vamos dar continuidade ao estudo da farmacologia dos receptores, mais especificamente ao estudo da farmacologia dos receptores acoplados à proteína G, abordando aspectos relacionados à dessensibilização e à internalização desta família de receptores. Então, a dessensibilização ela nada mais é do que um mecanismo protetor contra a superativação de um receptor acoplado à proteína G. Então, quando este receptor ele é ativado de forma contínua ou excessiva, ele acaba se tornando irresponsivo a um estímulo subsequente, como uma forma de, portanto, prevenir a superativação desse receptor. Tá? Então, a dessensibilização é um processo que leva à perda de resposta a um agonista ou a um mediador endógeno após a ativação contínua, repetitiva ou extensiva de um determinado tipo de receptor acoplado à proteína G. E o processo de dessensibilização ele ocorre basicamente por dois grandes mecanismos, que é o desacoplamento à proteína G, ou seja, o receptor dessensibilizado ele não consegue interagir com uma proteína G. Então, se ele não consegue interagir com uma proteína G, nós não temos a ativação da proteína G e, consequentemente, a ativação da via de sinalização subsequente. Tá? Então, esse é um primeiro mecanismo. E o segundo mecanismo se dá por internalização. Tá? Então, o receptor ele sofre um processo de endocitose, então ele sai da membrana plasmática e ele, então, se dirige para o citosol. E no citosol, ele pode ter três destinos. O primeiro deles ele pode ser reciclado, então ele pode voltar para a membrana. O segundo destino, ele pode ser degradado, então esse endossomo pode acabar se fundindo com o lisossomo, levando, portanto, à degradação do receptor. E o terceiro destino é esse complexo do receptor no endossomo, no interior da célula, no citosol, pode acabar levando à ativação de uma segunda via de sinalização, tá? Que é independente da proteína G. Então, embora o receptor internalizado ele não consiga levar à ativação a priori de uma proteína G na membrana, levando à dessensibilização do receptor, mas essa internalização do receptor pode acabar levando uma segunda via de sinalização independente da proteína G. Então, nessa videoaula de hoje, nesse primeiro momento, nós vamos abordar esses aspectos. Tá? E também teremos uma segunda parte dessa videoaula, que é uma videoaula curta. Nós vamos abordar um pouco sobre o processo de dimerização dos receptores acoplados à proteína G. Então, isso é o que a gente considera hoje em dia como hot topic em farmacologia. Tá? Então, ainda existe bastante discussão se essa dimerização dos receptores realmente existe e se pode ter relevância prática ou importância biológica. Tá? Então a gente também vai abordar um pouquinho dessa temática na segunda parte dessa videoaula. Então, antes da gente falar dos mecanismos envolvidos na dessensibilização dos receptores acoplados à proteína G, é importante a gente discutir alguns conceitos que por vezes são utilizados como sinônimos na literatura, tá? Mas que apresentam algumas diferenças que vale a pena a gente conhecer. Então, o primeiro conceito é o de dessensibilização. Então, o que seria
a dessensibilização de um receptor. Nada mais é do que a redução do efeito de um agonista após doses sucessivas ou contínua exposição a esse agonista ou até mesmo, gente, a um mediador endógeno. E a dessensibilização ela vai ser consequência direta da ativação do receptor. Tá? Então, quando após a estimulação sucessiva ou contínua, né, de um receptor por um agonista ou mediador endógeno, a gente observar, né, uma redução do efeito, então ali a gente tem um processo de dessensibilização. Tá? Então, na dessensibilização a gente sempre tem a participação de um receptor. Tá? Já a taquifilaxia, ela define, né, a redução do efeito de um fármaco após doses sucessivas ou contínua exposição, mas nenhum mecanismo é implicado. Né? E a taquifilaxia é um fenômeno que ocorre a curto prazo, né, ocorrendo em minutos ou horas. Então a taquifilaxia é um conceito mais geral. Tá? E dentro da taquifilaxia a gente encontra a dessensibilização. Só que nem todo o processo de dessensibilização é uma taquifilaxia. Tá? Então, por exemplo, a anfetamina, né, que é um fármaco classificado como amina simpático-mimética de ação indireta. Então, a anfetamina é capaz de deslocar o conteúdo de catecolaminas das vesículas sinápticas. E com a aplicação repetitiva e contínua da anfetamina, a gente observa uma redução da resposta que se dá pela depressão do neurotransmissor. Tá? Então chega um tempo que não tem mais neurotransmissor para ser deslocado da vesícula. Então a anfetamina ela acaba, né, produzindo, ou melhor dizendo, a gente acaba observando uma redução do efeito da anfetamina. Tá? Então esse é um processo de taquifilaxia, mas não é um processo de dessensibilização. Tá? Porque no caso da anfetamina nenhum receptor, né, está envolvido. Tá? Então a taquifilaxia é um conceito mais geral, e a dessensibilização é um fenômeno que está dentro da taquifilaxia. Outro conceito, né, bastante utilizado é o de downregulation, né, ou infrarregulação de receptores. E por definição, downregulation significa, né, um mecanismo relacionado à dessensibilização. É uma redução do número de receptores disponíveis na membrana, ocasionado pelo processo de internalização. Tá? Então, downregulation, né, nada mais é do que uma consequência da dessensibilização, certo? Só que, novamente, nem todo o processo de dessensibilização ele cursa com um processo de internalização ou de downregulation. Tá? Então, o downregulation pode ser uma consequência da dessensibilização, mas não necessariamente. E por fim nós temos a tolerância. Tá? Então a tolerância tem como definição, né, a mesma da taquifilaxia. Então, uma redução do efeito de um fármaco após doses sucessivas ou contínua exposição, e nenhum mecanismo ele é implicado. Tá? Então é um fenômeno que ocorre a longo prazo, né, dias a semanas, ocorrendo gradualmente. Tá? Então a tolerância é um processo, né, que ocorre de forma mais lenta em comparação à taquifilaxia, né, que é um fenômeno mais imediato. E dentro da tolerância a gente pode ter, né, mecanismos de dessensibilização e de downregulation. Tá? Então a tolerância também é um conceito mais geral que pode, né, abarcar o processo de dessensibilização e o processo de downregulation, né, que é uma consequência da dessensibilização. E o que diferencia a tolerância da taquifilaxia é o tempo no qual esse processo ocorre. Tá? Então a taquifilaxia é algo que ocorre de forma mais imediata, né, minutos ou horas, enquanto que tolerância é um processo que ocorre de forma mais gradual. Né? Do ponto de vista prático, a taquifilaxia a gente observa muito no contexto da farmacologia experimental, né? Quando a gente está fazendo curvas, concentração, efeito sucessivas, né, num tecido, numa célula. Enquanto que o processo de tolerância é algo que ocorre mais do ponto de vista clínico, né, com o tratamento a longo prazo para uma determinada condição. Né? Então, alguns fármacos, né, utilizados na prática clínica são bastante conhecidos pelo fenômeno da tolerância, né, como os benzodiazepínicos, como os agentes opioides, né, que são fármacos que a administração sucessiva a longo prazo, né, após algumas semanas ou até mesmo alguns meses, pode acabar resultando na redução do seu efeito. Tá? E vários mecanismos são implicados
para a sua redução do efeito. Desde mecanismos relacionados aos receptores, né, envolvendo o próprio processo de dessensibilização, como também mecanismos farmacocinéticos, né, que vão envolver questões relacionadas ao metabolismo desses fármacos. Tá? Então, esses são alguns conceitos que por vezes são utilizados de forma como sinônimos, mas que na realidade apresentam importantes diferenças. Tá? Taquifilaxia e tolerância são conceitos mais gerais, né, onde nenhum mecanismo é implicado, podem envolver tanto questões farmacodinâmicas, envolvendo a dessensibilização de receptores ou outros mecanismos, como também podem envolver questões farmacocinéticas relacionadas à absorção, metabolismo e até mesmo distribuição e eliminação dos fármacos. Enquanto que a dessensibilização é um processo que está relacionada, né, somente com o receptor, né, com a ativação excessiva e contínua de um determinado receptor, levando, portanto, a uma redução de um efeito de um, né, mediador endógeno ou até mesmo de um agonista. Enquanto que o down regulation é uma consequência do processo de dessensibilização. Certo? Bom, então aqui nós temos, né, uma figura, um gráfico, ou melhor dizendo, uma figura que demonstra o processo de dessensibilização. Né? Então, por definição, novamente, a dessensibilização ela ocorre, né, como após a exposição contínua ou repetida de um agonista, né, o que vai acabar levando ou gerando a redução gradual da sua resposta celular ou tecidual. E a dessensibilização é um fenômeno que vai envolver o receptor. Tá? Pode envolver, gente, todo tipo de receptor, tá? Tanto os receptores com atividade ou ligados a quinases, receptores intracelulares, né, que são os nucleares, ou os receptores ionotrópicos. Tá? Então essa dessensibilização ela ocorre para todo tipo de receptor. Só que na aula de hoje a gente vai focar especificamente nos receptores acoplados à proteína G, né, visto que são os receptores atualmente, né, mais amplamente estudados. Além de que também esse processo de dessensibilização ele passa a ser importante para a gente, porque a partir dele nós vamos encontrar alguns fenômenos, né, que vão ser importantes para o entendimento do processo da seletividade funcional. Né, visto que essa dessensibilização do receptor ela é uma dessensibilização, entre aspas, relativa, porque ela vai envolver a via de sinalização que está acoplada à proteína G. Né? Só que a partir desse processo de dessensibilização, nós podemos ter, né, vias de sinalização que podem ser ativadas e que são independentes da proteína G. Tá? Então a gente vai abordar esses aspectos na aula de hoje. Então aqui a gente tem um exemplo de um processo de dessensibilização, tá? Utilizando um agonista, o isoproterenol. Né? Normalmente essa dessensibilização ela tende a ocorrer de forma mais facilmente, né, em concentrações mais altas de um agonista, de um mediador endógeno. Tá? Então existe essa regrinha, né, que funciona na maioria dos casos. Então quanto maior for a concentração de um agonista ou de um mediador endógeno, né, naquele sistema, mais facilmente, mais prontamente ocorre o processo de dessensibilização. Tá? Então nesse caso específico a gente tem o isoproterenol numa concentração alta, né? E esse isoproterenol, que é um agonista seletivo dos receptores beta, né? Ele está sendo utilizado de forma contínua, né? E sucessiva, né? Repetitiva, em cardiomiócitos, né? Que são células que apresentam o receptor beta. Então o isoproterenol, né, ativa o receptor beta, produzindo, portanto, um aumento do cálcio intracelular, né, que no cardiomiócito vai promover a contração. Tá? Então, na medida que a gente utiliza o isoproterenol de forma repetitiva, a gente acaba observando uma redução do seu efeito. Tá? E essa redução do efeito vai ser consequência da ativação sucessiva e repetitiva dos receptores beta, o que vai acabar gerando uma redução do efeito para este agonista. Tá? Então percebam que este é um perfil clássico, né, de dessensibilização de um receptor. Tá? Inclusive os receptores acoplados à proteína G. Então, como a gente viu na nossa última aula, né, e vocês praticaram na nossa avaliação,
Um agonista ou mediador endógeno, ele interage com o receptor, né, acoplado à proteína G, levando à ativação desse receptor, né, que no caso de um receptor acoplado à proteína G, né, gerar ativação da proteína G, com dissociação das subunidades alfa e beta-gama, e cada uma dessas subunidades vai acabar levando, né, a vias de sinalização que vão culminar em um efeito celular. Né? Então essa daqui é um esquema que representa de forma geral, né, a consequência da ativação de um receptor acoplado à proteína G. No entanto, após a exposição contínua ou repetida deste receptor a um agonista, ou até mesmo a um mediador endógeno, nós vamos observar o processo de dessensibilização, ou seja, né, o agonista ou mediador endógeno ele perde a capacidade de promover ou de produzir um efeito. Tá? E o primeiro passo que ocorre nesse processo de dessensibilização dos receptores é o processo de fosforilação. Então, o receptor, né, acoplado, que se acopla à proteína G, ele acaba sendo fosforilado. E essa fosforilação ela vai ser muito importante para a gente, porque ela vai ser o primeiro passo responsável por produzir, né, o processo de dessensibilização dos receptores. Porque o receptor que se acopla à proteína G, né, o receptor metabotrópico, quando fosforilado, ele pode tanto, né, não conseguir mais se acoplar a uma proteína G, tá? Então o receptor fosforilado ele gera um desacoplamento da proteína G, ou seja, a proteína G ela não consegue interagir com o receptor. Então se a proteína G não interage com o receptor, a proteína G ela não é ativada. Consequentemente, a gente não vai ter a via de sinalização, né, que é gerada a partir da ativação da proteína G. Tá? Então, com isso, o agonista ou mediador endógeno, seu efeito ele é reduzido. Tá? Ou, né, outro processo que pode ocorrer, né, é o processo de internalização do receptor. Então, após a fosforilação do receptor, a gente vai observar, né, que algumas proteínas intracelulares vão interagir com esse receptor, tá? E a interação dessa proteína ao receptor, né, já adiantando para vocês o nome dessa proteína é beta-restina, vai formar um complexo que vai dirigir esse receptor para a sua internalização. Né? Então ocorre um processo de endocitose e o receptor então ele sai da membrana e vai para o citosol, né? Ficando, portanto, retido em um endossomo. Tá? E a partir dessa internalização do receptor, esse receptor ele pode ser reciclado, né? Então ele pode voltar para a membrana, né? Ele pode ser degradado ou, né, esse complexo receptor beta-restina pode acabar servindo como ancoragem, né, como ponto de ancoragem para outras proteínas intracelulares, levando, portanto, a uma segunda via de sinalização, né, que é independente da proteína G. Tá? Então percebam que, embora o receptor ele se torne dessensibilizado, né, para o agonista, no que diz respeito à via de sinalização da proteína G, né, esse receptor ele pode acabar promovendo um segundo efeito, né, que é totalmente independente do efeito que é produzido pela ativação da proteína G. Então isso acaba fazendo com que, né, essa dessensibilização dos receptores acoplados à proteína G ela seja relativa, né? Relativa do ponto de vista da redução do efeito que é produzido pela proteína G. Tá? No entanto, quando o receptor ele é internalizado, ele pode acabar produzindo um segundo efeito que é totalmente independente dessa proteína G. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho esses mecanismos. Tá? Então, como a gente acabou de falar, o primeiro passo para que ocorra a dessensibilização de um receptor acoplado à proteína G é a fosforilação. Né? Então, após a exposição contínua ou repetida, né, de um receptor a um agonista, a gente vai observar o processo de fosforilação do receptor. E essa fosforilação ela pode se dar, né, por proteínas quinases, que podem ser tanto a PKC ou PKA, como também uma proteína quinase, né, conhecida como GRK.
né? GRK significa quinase para o receptor acoplado à proteína G, tá? Então, olhando primeiramente para esse lado aqui, ó, o receptor ele pode ser fosforilado tanto pela própria PKC, né, proteína quinase C, como também pela proteína quinase A, né? Relembrando que a PKC e a PKA são proteínas quinases que são naturalmente ativadas pela via de sinalização dos receptores acoplados à proteína GQ, né? Que no caso da PKC, e no caso da PKA, dos receptores acoplados à proteína GS. Né? Então a subunidade alfa da proteína G ativada vai acabar resultando, no fim das contas, na ativação ou estimulação da PKC e da PKA. Tá? Então, quando isso ocorre de forma exacerbada, né, após a ativação sucessiva ou contínua de um receptor acoplado à proteína G, a própria PKC e PKA elas vão fosforilar, ó, a terceira alça intracelular do receptor. Então, ó, primeira alça, segunda alça, terceira alça. Tá? E a fosforilação dessa terceira alça intracelular vai causar o desacoplamento à proteína G. Tá? Então, o receptor fosforilado na terceira alça, né, quando ele se torna fosforilado, ele fica impedido de interagir com a proteína G. Então, se a proteína G não interage com o receptor, a gente acaba observando um processo de dessensibilização. Então, mesmo que um agonista, né, consiga interagir com esse receptor, nenhum efeito ele vai ser observado, tá? Visto que, né, o receptor ele não vai conseguir interagir com a proteína G. Então, esse tipo de dessensibilização, né, que se dá por desacoplamento à proteína G, ocorre para receptores como receptores purinérgicos, glutamatérgicos e dopaminérgicos, tá? No que diz respeito, novamente, aos receptores acoplados à proteína G. Mas o ponto mais importante é que esse tipo de dessensibilização, né, que se dá pela fosforilação da terceira alça intracelular, só vai causar o desacoplamento da proteína G. Tá? Então, o receptor ele continua na membrana, só que ele não consegue interagir com a proteína G, certo? Então, esse é um dos primeiros mecanismos, né, que é responsável pela dessensibilização. Então, a própria PKC ou PKA fosforilando a terceira alça intracelular do receptor, impedindo, portanto, o acoplamento a uma proteína G. Além desse mecanismo, nós também temos as GRKs. Né? Então, as GRKs são quinases, né, para o receptor acoplado à proteína G. Essa enzima ela pode ser ativada tanto pela subunidade beta-gama, tá, como pelo fosfatidil-inositol bifosfato, né, que é um fosfolipídio de membrana, pela própria PKA ou PKC. Tá? Então, a própria PKA ou PKC ó, também podem servir como ativadores das GRKs, e outras proteínas intracelulares, tá? Que também que também podem ser resultado da via de sinalização de um receptor acoplado à proteína G, né? Como no caso da SARC. Tá? Então as GRKs elas vão funcionar de forma diferente da PKC e da PKA. Tá? As GRKs elas vão fosforilar a porção C-terminal, né? Que é o finalzinho aqui do receptor. Só que ao fosforilar essa região C-terminal do receptor, as GRKs vão promover, vão possuir, né, ou vão induzir duas consequências, digamos assim. Né? A primeira delas é que a fosforilação da porção C-terminal do receptor, que se acopla à proteína G, vai gerar o desacoplamento, tá, da proteína G. Deixa eu só marcar aqui para, né, ficar claro. Então, quando ocorre a fosforilação, né, da região C-terminal, a proteína G ela não consegue interagir com o receptor. Tá? Então, a gente perde, né, o efeito produzido por essa via. Tá? Então, mesmo que chegue um agonista, né, e se ligue a este receptor, nenhum efeito relacionado à proteína G vai ser observado, porque a proteína G não vai conseguir interagir com o receptor. E além disso, gente, quando a porção C-terminal ela é fosforilada pela GRK, né, pelas GRKs, isso vai servir como sinalização para que ocorra
a interação de uma proteína intracelular, né, conhecida como beta-restina, né, que eu já desenhei aqui. A beta-restina, então, vai interagir com o receptor, né, fosforilado na porção C-terminal, tá? A restina. E esse complexo receptor beta-restina ele vai ser então internalizado, tá? Então ele sai da membrana e vai para o citosol, tá? Então como a gente não vai ter mais o receptor na membrana, mesmo que chegue um agonista aqui, né, nessa célula, a gente não vai conseguir observar um efeito, né? Por quê? Porque o receptor ele foi internalizado, tá? Então isso acaba também produzindo uma redução da resposta, tá? Então, ó, só recapitulando, a PKC e a PKA, que são resultado da via de sinalização dos receptores acoplados à proteína G, podem fosforilar a terceira alça, né, levando ao desacoplamento, né, do receptor à proteína G, enquanto que as GRKs, né, levam tanto o desacoplamento, tá, como também vão levar ao processo de internalização dos receptores, tá? Então, nessa aula a gente vai focar bastante nessa via aqui, ó, produzida pela GRKs, né? Porque ela vai promover tanto o desacoplamento como também o processo de internalização dos receptores. E essa internalização dos receptores, ela vai ser importante para a gente, porque ela vai produzir, né? Ela vai ter três consequências. O receptor ele pode ser reciclado, ele pode ser degradado, ele pode acabar promovendo uma segunda via de sinalização que é independente da proteína G. Tá? Então esse é um mecanismo hoje em dia, gente, né, com as GRKs, beta-restina, internalização, que é bastante estudado, tá? Porque também ajuda a gente a entender o fenômeno do agonismo tendencioso, tá? É uma via de dessensibilização que ocorre para diversos receptores acoplados à proteína G, como os adrenoceptores, os receptores opioides, serotoninérgicos e os receptores colinérgicos, tá? Bom, outro ponto importante que a gente deve comentar antes de adentrarmos, né, aos mecanismos celulares relacionados à dessensibilização é o processo de dessensibilização homóloga e heteróloga, né, que a ativação contínua ou repetitiva de um determinado receptor pode levar, tá? Então, o que é isso? Então, com relação à dessensibilização homóloga, é quando a ativação sucessiva e repetitiva de um receptor leva à sua própria dessensibilização, tá? Então, ou seja, nesse caso aqui, ó, o agonista, né, ativando o receptor A de forma sucessiva ou contínua, acaba levando à sua própria dessensibilização, né? Seja por meio de uma redução do acoplamento à proteína G, né, que ocorre via PKC, PKA e pela GRKs, seja por conta do processo de internalização, né, que se dá pelas GRKs. Então, o receptor A sendo ativado de forma sucessiva e repetitiva, levando, portanto, a sua própria dessensibilização, tá? Seja por desacoplamento ou por internalização. Só que, além disso, também existem alguns estudos que demonstram que a ativação excessiva, né, repetitiva, contínua de um receptor pode levar, além da sua dessensibilização, a dessensibilização de um outro ou de outros receptores, né, que a gente acaba chamando de dessensibilização heteróloga, tá? Então, se a gente usa um agonista ou até mesmo se a gente observa a estimulação excessiva por parte de um mediador endógeno de um receptor, isso pode acabar resultando, tá, na dessensibilização de um outro receptor. E normalmente isso ocorre via PKC, PKA, tá? Mas também pode ocorrer via GRKs. Tá? Então isso é o que a gente chama de dessensibilização heteróloga, que é quando a ativação excessiva de um receptor leva à dessensibilização de um outro receptor que a priori não teria, né, nada a ver com a via de sinalização do receptor que está sendo superestimulado. Tá? Então esse é um mecanismo que pode ocorrer, tá? É bastante importante na farmacologia experimental. Tá? Do ponto de vista prático, biológico, né, não se sabe muito bem a importância
prática disso, tá? Então existe bastante gente que estuda, né, esse mecanismo de dessensibilização heteróloga, tentando encontrar, né, o significado prático, né, desse fenômeno. Tá? Então aqui eu trago para vocês, né, alguns estudos, né, antigos e recentes, né, que abordam a dessensibilização heteróloga. Né? Então, por exemplo, ocorre dessensibilização heteróloga de receptores opioides após a estimulação excessiva de receptores para quimiocinas, né, que é o que ocorre, por exemplo, numa resposta inflamatória. Então, dentro de uma resposta inflamatória, nós vamos ter várias citocinas, né, quimiocinas, que podem ser produzidas de forma excessiva, e essas quimiocinas levam à dessensibilização dos receptores opioides. Então isso acaba tendo uma consequência prática, porque os receptores opioides são importantes no processo de analgesia. Né? Então, no contexto de uma inflamação, de uma resposta imunológica, a gente tem a hiperalgesia. Né? Então, a gente tem dor no local da inflamação, no local da lesão. Né? E essa dor ela pode ser potencializada por conta das quimiocinas, né? Que levam à dessensibilização dos receptores opioidérgicos. Né? Então, isso pode ser uma consequência prática dessa dessensibilização heteróloga. Né? A gente também tem, né, uma dessensibilização heteróloga dos receptores beta, né, no coração por conta da ativação excessiva de receptores histaminérgicos, receptores para angiotensina ou receptor alfa-1. Tá? E também a gente pode ter dessensibilização heteróloga de receptores 5-HT1A no sistema nervoso central após a ativação excessiva dos receptores 5-HT2A. Né? Então, isso também pode ter alguma consequência, por exemplo, em distúrbios psiquiátricos, né? Onde pode haver envolvimento do sistema serotoninérgico. Né? Então, são, né, alguns exemplos de dessensibilização heteróloga que pode, né, ocorrer. Tá? Então, só para mostrar um pouquinho para vocês que nem sempre ocorre o processo de dessensibilização homóloga. Né? Então, a ativação excessiva de um receptor, levando, consequentemente, a sua própria dessensibilização. Tá? Mas a estimulação excessiva de um receptor pode também acabar levando à dessensibilização de um outro tipo de receptor. Certo? Bom, então a gente abandona um pouquinho essa história de dessensibilização heteróloga e a gente volta a focar agora na dessensibilização, né, homóloga, né, tentando entender os seus mecanismos celulares. Tá? Então a gente viu que um dos principais mecanismos é a PKC-PKA, né, que fosforilam o receptor acoplado à proteína G, impedindo o acoplamento, né, de uma proteína G e, consequentemente, impedindo um efeito produzido pela via de sinalização gerada pela proteína G. Só que, além desse mecanismo, né, PKA-PKC, a gente também tem as GRKs. Né? Então, após a estimulação excessiva de um receptor, a gente pode ter a ativação das proteínas GRKs. Né? Novamente, GRK significa quinase, né, do receptor acoplado à proteína G. Então, essas quinases elas vão fosforilar a porção C-terminal do receptor metabotrópico, né, do receptor que se acopla à proteína G. E essa fosforilação ela vai ser importante porque ela vai servir, né, como ponte de ligação para proteínas intracelulares conhecidas como beta-arrestinas. Tá? Então essas beta-arrestinas elas vão interagir com o receptor fosforilado na porção C-terminal. E esse complexo receptor beta-arrestina ele é importante por conta de dois fenômenos que podem ocorrer. Né? O primeiro deles é o desacoplamento. Então a beta-arrestina é uma proteína, né, relativamente volumosa, então ela interage, né, com a porção C-terminal do receptor acoplado à proteína G, né, com o receptor que se acopla à proteína G. E essa beta-arrestina, quando se liga ao receptor, impede um futuro acoplamento de uma proteína G. Tá? Então, com isso, mesmo que chegue, né, um novo agonista
um novo mediador endógeno e consiga interagir com o receptor, nenhum efeito relacionado à proteína G vai ser observado. Por quê? Porque a proteína G ela não vai conseguir interagir com esse receptor. Tá? Então a gente acaba observando um processo de dessensibilização, né? Uma redução do efeito produzido por um agonista. Né? Efeito este que vai depender dessa via de sinalização acoplada à proteína G. Certo? Só que, além disso, gente, esse complexo receptor beta-arrestina ele vai direcionar o receptor para um processo de internalização, né, como a gente vai ver logo a seguir. Então, o receptor ele sai da membrana e vai para o citosol. E no citosol, esse complexo receptor beta-arrestina ele pode ser degradado, né, ele pode ser reciclado, ou até mesmo, como eu vou mostrar para vocês já já, ele pode servir como ancoragem, né, para proteínas intracelulares que vão produzir uma segunda via de sinalização que é independente da proteína G. Tá? Então, embora o receptor se torne dessensibilizado, ele vai ser dessensibilizado para o efeito que é produzido pela ativação da proteína G. Tá? E outro ponto importante que vale a pena a gente destacar é uma questão temporal. Tá? Então, esse processo de desacoplamento ele tende a ocorrer de forma mais rápida. Né? Então, no primeiro momento, ele passa a ser mais importante para o processo de dessensibilização do receptor acoplado à proteína G, enquanto que o processo de internalização, né, ele tende a ser um processo que vai ter maior importância, né, com algumas horas após a interação da beta-arrestina, tá? Porque esse processo de internalização ele tende a ocorrer de forma um pouco mais lenta, né, do que o desacoplamento da proteína G. Tá? Então aqui a gente tem um gráficozinho que demonstra isso. Tá? Então aqui ó, a gente tem uma redução do efeito, né, causado pela ativação contínua ou excessiva de um receptor, né, por um agonista. Só que essa primeira redução do efeito ela vai estar relacionada principalmente ao desacoplamento da proteína G. Né? Então a beta-arrestina se liga ao receptor, impedindo o acoplamento da proteína G. Tá? Enquanto que o processo de internalização do receptor, né, o down regulation, né, a redução dos níveis de receptores na membrana, ele vai ser responsável pelo processo de dessensibilização a longo prazo, né, após algumas horas. Tá? Então isso aqui difere um pouco no contexto temporal, o desacoplamento da internalização. Então o desacoplamento ele tende a ser mais importante, né, de forma mais imediata, enquanto que a internalização ela tende a ser mais importante, né, a longo prazo. Tá? Bom, e como que ocorre então o processo de internalização do receptor, né, acoplado à proteína G, né, após a interação com a beta-arrestina? Né? Então, começando aqui do início, né, então o receptor, no primeiro momento, quando ele é ativado, ele vai levar, né, a ativação de uma proteína G e uma via de sinalização relacionada à proteína G que vai produzir um efeito. Só que quando esse receptor ele é continuamente ou repetidamente estimulado, a gente vai ter a ativação das GRKs. Né? Novamente, o que significa GRK? Né? Quinase dos receptores acoplados à proteína G, né? Que vão fosforilar principalmente a porção C-terminal do receptor acoplado à proteína G, tá? Levando, portanto, né, ou gerando, portanto, a interação com a beta-arrestina. Né? Então a beta-arrestina interage, né, com o receptor fosforilado, impedindo o acoplamento à proteína G. Só que essa mesma beta-arrestina também vai, né, ser responsável por induzir o processo de internalização. Tá? Então a beta-arrestina ligada ao receptor, né, ela serve de ponto de ligação para diversas outras proteínas que estão relacionadas ao processo da endocitose, né, como a dinamina, a proteína AP2, né, que é uma proteína adaptadora, e a clatrina. Né? Então
esse conjunto dinamina, clatrina, AP2 com a beta-restina acaba, portanto, sinalizando para a formação, né, de um endossoma, né? Então isso promove um processo de endocitose, né, uma evaginação da membrana plasmática, tá? Levando à formação de um endossoma e, consequentemente, o receptor ele sai da membrana e se dirige para o citosol, tá? E esse endossoma ele pode ter, pelo menos aqui a priori, dois destinos, né? Então ele pode ser direcionado novamente para a membrana, né? O que a gente chama de processo de reciclagem, tá? Então o receptor ele acaba voltando para a membrana, como também, né, esse endossoma ele pode ser, né, direcionado para se fundir a um lisossoma, e o lisossoma, então, por meio de suas enzimas digestivas, vai degradar, portanto, né, o receptor, né? Então, com isso, a gente acaba tendo um processo de degradação, tá? Só que ainda existe uma pergunta que não foi completamente solucionada, né? O que faz um receptor ser reciclado ou degradado, né? Então, o que diz para a célula que o receptor ele pode ser reciclado ou que a gente não precisa desse receptor, ele pode ser degradado. Tá? Então, existem vários estudos, né, vários trabalhos, vários grupos de pesquisa que tentam desvendar, né, o que direciona um receptor após a sua internalização para que ocorra o processo de reciclagem ou degradação. Né? Então, muita gente fala sobre a ubiquitina, né, sobre o processo de ubiquitinação. Então, aparentemente, né, quanto maior o grau de ubiquitinação de um receptor, aparentemente esse receptor ele acaba sendo, né, direcionado para a degradação. Tá? Então, a cada processo, né, de internalização, reciclagem, o receptor pode ganhar ubiquitinas, né, e quanto maior o grau de ubiquitinas, mais, né, esse receptor mais facilmente será direcionado, por exemplo, para um processo de degradação. Né? Então, esse é um mecanismo que, né, é bastante discutido e bastante mostrado na literatura. Tá? Mas ainda é um ponto, né, que é bastante estudado pelo pessoal da farmacologia básica, né? Tentando entender o que faz com que um receptor ele seja reciclado ou degradado após a sua internalização, certo? Bom, então, ó, repetindo aqui toda essa novela, né? Então, o receptor ele é ativado por um agonista, né? Com isso, ocorre acoplamento da proteína G, a proteína G ela é ativada, as subunidades alfa, beta, gama vão ativar efetores, que vão levar a vias de sinalização que vão promover um efeito. Só que, quando esse receptor ele é continuamente estimulado, né, de forma repetitiva, né, de forma contínua, a gente acaba observando a ativação de GRKs, né, que vão fosforilar a porção, que vai fosforilar a porção C-terminal do receptor, né, permitindo a interação com a beta-restina. A interação da beta-restina com o receptor vai promover o desacoplamento da proteína G e, consequentemente, uma dessensibilização. Né? Então, mesmo que venha um agonista aqui e interaja com o receptor, nenhum efeito vai ser observado. Né? Novamente, nenhum efeito relacionado à proteína G, porque a proteína G não consegue interagir com o receptor, né? Simplesmente por bloqueio físico. Né? Além disso, a beta-restina ela promove a internalização do receptor. Né? E esse receptor internalizado ele pode ser reciclado, né? Ele pode voltar para a membrana, como também ele pode ser degradado. Só que além disso, gente, essa beta-restina, né, além de participar do processo de dessensibilização do receptor, né, para as respostas produzidas pela proteína G, a beta-restina ela também pode servir, né, como proteína de ancoragem para diversas outras enzimas intracelulares, né, que podem acabar interagindo com a beta-restina, sendo ativadas, né, essas proteínas podem ser ativadas, permitindo, portanto, um segundo efeito, que vai ser independente da proteína G. Tá? Então, embora percebam que a beta-restina promova a dessensibilização do receptor, essa dessensibilização ela vai ocorrer para o efeito produzido pela proteína G, tá? Visto que a própria beta-restina, né, que é responsável pela dessensibilização do receptor, pode promover um segundo efeito,
que é independente da proteína G, tá? Então, normalmente, vocês podem encontrar essa denominação na literatura, né, de via canônica, né, que é a via de sinalização que é a sabidamente conhecida, né, para a proteína G, e a via não canônica, né, que seria uma segunda via de sinalização independente da proteína G, né, que seria uma via não clássica, né, uma via que foi descoberta depois, tá? Esse termo hoje em dia, né, 2020, ele é pouco usado, tá? Porque ele é muito relativo, então ele tem a ver com a, a ordem de descobrimento dessas vias, né? Então, como a via da proteína G ela foi a primeira via descoberta, né? Ela é considerada a via clássica, consequentemente uma via canônica. Enquanto que essa via de sinalização promovida pela beta-restina, que é independente da proteína G, né? É um efeito que independe da proteína G, ele foi descoberto a posteriori, então ele acaba sendo uma via não clássica, né? Uma via, entre aspas, alternativa, né? Ou não canônica, tá? Então vocês podem encontrar estes termos, certo? Então percebam que a beta-restina, né, embora seja muito responsável, né, pela dessensibilização dos receptores acoplados à proteína G, né, ela dessensibiliza, né, o receptor, mas para o efeito, né, produzido pela proteína G, a beta-restina pode também produzir um outro efeito, né, que é independente da proteína G, certo? Então, isso vai ser muito importante para a gente na nossa aula de hoje, há 15 dias, né, onde a gente vai falar do fenômeno do agonismo tendencioso, né? Porque a gente pode ter ligantes, né, que ativem preferencialmente essa via canônica, né, a via da proteína G, né, sem causar dessensibilização ou sem causar internalização do receptor acoplado à proteína G, né, e sem causar interação da beta-restina, como também a gente pode ter ligantes que favorecem a ligação da beta-restina, internalização do receptor e esse segundo efeito, né, independente da proteína G. Tá? Então isso é o que a gente chama de agonismo tendencioso, né? E a gente vai falar disso numa próxima aula. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de vias que podem ser ativadas, tá? Para o receptor AT1. Então o receptor é fosforilado pela GRCase, ocorre interação com a beta-restina, internalização do receptor, né, endocitose, e a beta-restina então serve de proteína de ancoragem para a via da MAP-quinase, né? Então RAS, RAF, MEC e ERK, né? Então a ERK sendo ativada, ela vai para o núcleo, é um fator de transcrição que vai estimular a transcrição de genes relacionadas à proliferação e diferenciação celular. Né? Da mesma forma, a gente pode ter a interação da via da JANK, né? Levando também à ativação de fatores de transcrição que estão relacionados à inflamação e ao processo de morte celular por vias apoptóticas. Bom, gente, outro ponto de interesse, né, que vale a pena a gente comentar é que existem vários tipos de GRKs, né? E cada GRK, né, ela pode fosforilar, né, um ponto, digamos assim, ou pontos aminoácidos diferentes da porção C terminal do receptor. Tá? Então isso pode acabar criando o que hoje em dia a gente chama de código de barras. Né? Então, por exemplo, algumas células podem ter o GRK6 e essa GRK verde. Então elas vão fosforilar essa região e essa. Outras células, né, podem ter o GRK6 ou o GRK2, né, tendo esse padrão de fosforilação, aqui o azulzinho e aqui o vermelhinho. Às vezes isso pode variar de receptor para receptor. Tá? Então, dentro de uma mesma célula, um receptor A ele vai ser fosforilado pela GRK6 e GRK2, enquanto que um receptor B pode ser fosforilado pela GRK2 e GRKs. Então isso acaba criando, gente,
um padrão diferente de fosforilação, né? E a depender desse padrão de fosforilação, a gente pode ter algumas consequências no que diz respeito, né, às consequências da interação da beta-restina com o receptor. Tá? Então, por exemplo, ó, quando o receptor ele é fosforilado apenas pela GRK6, a beta-restina se liga ao receptor, e o receptor beta-restina, então, ele fica na membrana, né? Ele não é internalizado, ele gera o desacoplamento, a proteína G, obviamente, e ele vai, né, permitir, por exemplo, a ativação da via da MAP-quinase. Né? Então aqui vai interagir a RAF, a MEC e a ERK, levando a ativação da ERK e, consequentemente, a divisão celular, né? Sobrevivência celular. Por outro lado, se a gente tiver a fosforilação pela GRK2, ó, a beta-restina se liga ao receptor, o receptor ele vai ser internalizado, né, ó, porque interage com a clatrina, e também vai permitir a interação com a ERK, né, gerando também uma via de sinalização. Então o receptor ele é internalizado e ele pode ativar uma via de sinalização. Da mesma forma, a gente pode ter, né, outra GRK, que vai, como essa GRK aqui sem número, que vai fosforilar o receptor, vai permitir a interação de uma beta-restina, e o complexo beta-restina-receptor fica na membrana, né, não é internalizado, e pode acabar ativando, por exemplo, a fosfolipase C-beta, né, levando, portanto, a uma via de sinalização. Tá? Então, essa interação com a beta-restina, da beta-restina com o receptor, pode acabar também gerando, né, diversas consequências, tá? Que variam da internalização do receptor e também a ativação de vias de sinalização, né? A depender do tipo de GRK envolvido. Tá? Então é muito provável que nos seminários da aula que vem, né, da próxima aula, eu coloque algum artigo falando desse contexto, né, desse código de barras, né, que pode ser produzido por diferentes padrões, né, de fosforilação do receptor pelas GRKs. Tá? Então, gente, qual é a importância terapêutica da via da beta-restina? Tá? Então tem a ver tanto com o seu processo de internalização, né, do receptor, como também da via de sinalização que pode ser ativada, que é independente da proteína G. Então tem muita gente explorando isso, principalmente no contexto da seletividade funcional. Então, por exemplo, ó, o receptor AT1, quando ele é ativado pela angiotensina 2, né, ele vai levar à ativação da proteína GQ11, que gera vasoconstricção, redução de filtração glomerular, aumento da reabsorção de sódio. Né? Então isso aqui causa, por exemplo, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Enquanto que a via da beta-restina, né, que leva à internalização desse receptor, promove vasodilatação, aumento do débito cardíaco, né, aumento da filtração glomerular e aumento da excreção de sódio. Tá? Então, sabendo disso, alguns pesquisadores criaram ligantes que atuam favorecendo a via da beta-restina, né? Atuam favorecendo a internalização do receptor AT1. Tá? Então isso poderia ser interessante para o tratamento, por exemplo, da insuficiência cardíaca. Né? Então é o caso aqui desse TV120027. Né? Da mesma forma para o receptor opioide. Né? Então a via da proteína G causa analgesia, em compensação a via da beta-restina, quando o receptor é internalizado, causa tolerância, né, aos efeitos da morfina, pode causar também constipação e depressão respiratória. Então, da mesma forma, a gente pode criar fármacos que atuem seletivamente para a via da proteína G sem causar a internalização do receptor, né, da beta-restina, né, sem causar a sua dessensibilização, aumentando, portanto, ou potencializando a ação desse fármaco, né, que atua nesse receptor. Então é o caso do TV130, né, que aparentemente atua de forma seletiva para a via da proteína G, né, causando analgesia, sem, no entanto, causar tolerância ou constipação. Tá? Então essa é a importância dessa via da beta-restina, né, que causa o processo de dessensibilização, né, do receptor, a sua internalização, como também pode acabar produzindo, né, um segundo efeito, né, que é independente da proteína G. Ops! Então, gente, era isso que eu tinha para falar, né, sobre o processo de dessensibilização e internalização dos receptores. Tá? Então é um processo bastante comum, né, uma consequência da ativação excessiva do receptor
acoplado à proteína G e que hoje em dia está sendo bastante estudado, né? Porque aparentemente pode ter uma importância prática. Para a segunda parte da nossa videoaula, nós vamos abordar o processo de dimerização dos receptores acoplados à proteína G, tá? Que é um assunto bastante jovem, né, na farmacologia, tá? É o que a gente considera de hot topic, né? Então, algo que está sendo bastante estudado e que a gente ainda não sabe, né, a importância prática disso, tá? Mas é importante a gente conhecer que esse fenômeno ele ocorre, né? Então a gente está acostumado a falar que um agonista ele se liga ao receptor, ativando o receptor, promovendo uma via de sinalização e causando um efeito, né? Só que no caso dos receptores acoplados à proteína G, hoje em dia já se tem uma ideia de que esse receptor ele pode formar dímeros, né? Então ele pode se associar, né? A gente pode observar a associação de dois receptores, que pode ser dois receptores iguais, né? Formando homodímeros, como também dois receptores diferentes, formando heterodímeros. E a associação desses dois receptores pode acabar formando uma nova, né, um novo complexo com propriedades farmacológicas distintas do protômero, né, ou do monômero. Tá? Então a gente vai abordar um pouquinho disso, né, nessa aula. Tá? Mas, novamente, a consequência prática disso a gente ainda não sabe. Né? Então isso é algo que ainda está sendo estudado e bastante discutido. Né? Então tem gente que fala que isso sempre existiu, né, que isso é importante, a gente só precisa saber como. E tem gente que fala que isso não existe, né? Que isso pode ser nada mais do que uma consequência dos métodos de estudo. Né? Então, quando vai, por exemplo, fazer imunoprecipitação dos receptores, eles podem formar dímeros. Né? Então, isso é uma consequência, por exemplo, dessa metodologia e não quer dizer que isso ocorra na célula. Tá? Só que hoje em dia a gente já tem tecnologias mais sensíveis, né? Como o BRET, que permite, né, a gente estudar a interação das proteínas e a gente realmente observa aqui, pelo menos em células, né, a gente consegue observar uma aproximação desses receptores, o que poderia indicar a formação de dímeros. Tá? Mas isso ainda é um tópico bastante estudado. E qual é a importância dessa dimerização? Né? Então, uma das da importância é com relação ao trafficking, né? Ou o transporte desses receptores na célula. Então acredita-se que os receptores, né, eles são formados, né, alguns deles como dímeros, e essa dimerização ela é importante para levar esse receptor para a membrana. Né? E uma vez na membrana, esse receptor ele pode permanecer como dímero ou ele pode se dissociar. Tá? Então essa dimerização ela poderia ser importante para esse processo de trafficking, né, ou de transporte na célula após a sua formação. Então isso foi demonstrado, por exemplo, para os receptores de vasopressina, receptores de dopamina D3, receptor para a gonadotrofina, para quimiocinas e para o GABA. Né? Então são receptores que são formados como dímero e que migram para a membrana após a sua formação. Tá? Então isso poderia ser de uma forma constitutiva, né, de dimerização. Como também existem alguns trabalhos que demonstram, né, que os receptores eles são monômeros, mas quando se ligam ao ligante, né, quando ocorre a interação com o ligante, eles formam dímeros. Tá? Então isso também pode ocorrer e pode depender do ligante e do tipo de receptor. Outra importância que se discute bastante é com relação à modulação da interação fármaco-receptor. Tá? Então, aparentemente, a formação de dímeros podem fazer com que um ligante funcione, né, quase como um modulador alostérico, né, sem ser, tá, do receptor que faz parte do dímero. Né? Então, a gente chama isso de cooperatividade positiva ou negativa, por exemplo. Então, ó, aqui a gente tem um exemplo de um heterodímero, né, do receptor delta e do receptor mi, tá, que são receptores opioides. Então, desta forma, né, de um heterodímero, este ligante do MOR ele interage com baixa afinidade. Só que se o ligante do DOR estiver ligado ao seu receptor, ele acaba aumentando a afinidade para o ligante do receptor MOR. Tá? Então, funcionando, né, quase como um modulador alostérico, né?
possuindo, portanto, o que a gente chama de cooperatividade positiva. Tá? Então isso é interessante porque nesse caso específico a gente só vai ter a ativação do receptor MOR se a gente tiver o ligante do DOR interagindo a este receptor. Né? Então a combinação de dois ligantes aumentando a afinidade de um deles ou até mesmo de ambos. Tá? Então essa consequência, né, esse fenômeno ele foi observado para receptores opioides, né, o DOR-MOR, formando heterodímeros, para heterodímeros do receptor M2-M3, do receptor GABA, heterodímeros do receptor de somatostatina com dopamina, a adenosina com dopamina. Tá? Então isso foi demonstrado, né, mas aí novamente a importância prática disso não se sabe. Tá? Então, né, a combinação de dois ligantes alterando a taxa de ligação de um deles ou de ambos. Tá? Então isso pode ocorrer. Também a alteração da via de sinalização. Tá? Então aqui, ó, na presença de monômeros, cada receptor quando ativado, promovendo uma via de sinalização. Só que na medida que esses receptores formam dímeros, né, a gente pode ter a facilitação ou a inibição de uma via de sinalização. Então nesse caso aqui, ó, quando o receptor ele forma um heterodímero, né, a ligação de ambos os ligantes favorece a via de sinalização desse receptor verde, né, o que não ocorreria quando ele estava sozinho. Né? E nesse outro caso, a heterodimerização faz com que a via de sinalização de um dos ligantes seja bloqueada. Tá? Então isso também pode ocorrer. Tá? Né, quando a gente compara com a via de sinalização dos receptores de forma isolada. Tá? Então aqui são os exemplos, né, dos receptores, onde isso pode ocorrer. Tá? E novamente a importância prática disso a gente ainda está descobrindo. Também pode ocorrer consequências no que diz respeito à internalização, né, do receptor. Tá? Então o receptor na forma de heterodímeros, ó, quando o receptor azul ele é superestimulado, ele pode acabar levando consigo a internalização de um segundo receptor, né, que forma um dímero com este. Tá? Então isso foi descrito para o heterodímero do receptor delta com o receptor beta 2, alfa 2, beta 1. Tá? Mas novamente a importância prática disso ainda está sob investigação. Né? Então se esse receptor estivesse sozinho, provavelmente o receptor vermelho ele não seria internalizado. Tá? Só que quando eles formam heterodímeros, a estimulação sucessiva desse receptor azul acaba levando à internalização também do receptor vermelho, né? Gerando, portanto, uma dessensibilização heteróloga. Tá? Importância clínica, gente, da dimerização ainda está sob estudo. Né? Então existe um contexto onde a gente já tem alguma ideia da participação dessa heterodimerização, né? Que é no contexto da asma. Tá? Então, ó, num brônquio normal, né, a prostaglandina E2 e o agonista do receptor beta promovem os seus efeitos. Né? Prostaglandina, broncoconstricção, beta 2, broncodilatação. Só que na vigência da asma, né, onde a gente tem superprodução da prostaglandina E2, a ativação do receptor da prostaglandina E2 promove a formação de um heterodímero. E esse heterodímero ele vai ser importante porque vai acabar impedindo a via de sinalização do receptor beta. Então, beta, quando está sozinho, ele funciona, causando broncodilatação, mas quando ele forma um heterodímero com a prostaglandina E2, a gente tem um desacoplamento da proteína G. Então, o receptor beta ele se torna dessensibilizado. Então, com isso, a gente não observa a broncodilatação. Né? Então, do ponto de vista da asma, isso é importante porque poderia ajudar a gente a entender, né, a intensa broncoconstricção que ocorre nesta doença. Né? Porque o receptor beta ele pode ser dessensibilizado porque ele porque ele forma um dímero com o receptor da prostaglandina. Tá? Então, isso é uma das consequências ou da importância prática desse processo de dimerização dos receptores. Então é isso, gente. Essa foi a nossa videoaula. Tá? Na semana seguinte a esta videoaula, nós vamos ter o seminário, onde vocês vão se aprofundar nos conceitos que a gente comentou na aula de hoje.